Sejam bem-vindos. Meu nome é Lovely, sou formada no Centro Universitário de Caratinga e o tema da minha aula hoje é abordagem inicial da síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST. A dor torácica é uma das queixas mais frequentes no atendimento de urgência e emergência. Ela corresponde a até 40% das causas de internação hospitalar e até 25% dos pacientes internados apresentam esse diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Ou seja, a dor torácica é o principal sintoma de um paciente que tem síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda se divide em dois grupos, com supra de ST e sem supra de ST. A SCA sem supra de ST, ela pode ser apresentada como angina instável e como infarto agudo sem supra de ST. Aqui a gente consegue observar que um eletro sem supra não quer dizer que ele não tem alteração. Pode ser um eletro sem alteração, um eletro normal, ou um eletro que possui infra de ST, como a gente consegue observar aqui em V3, em V2, V3, V4. Aqui a gente também um outro padrão de isquemia sem supra. A gente vê em V2, V3, V4 de novo o infra e também a onda T apiculada, e temos aqui um padrão de onda T invertida nesse segundo eletro e pontiaguda e simétrica. Também é outro padrão de isquemia, viu? Os fatores de risco para SCA é doença avançada, sexo masculino, tabagismo, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão arterial, doença renal crônica, histórico familiar, doenças inflamatórias crônicas e aterosclerose prévia sintomática, como a DALP. As manifestações clínicas da dor torácica, da síndrome coronariana aguda, é um padrão que cursa entre 10 e 20 minutos, uma dor retroesternal, né, conhecida dor precordial, que tem radiação para a face medial do membro superior esquerdo, região ulnar, pode estar associada a náuseas e vômitos, sudorese, tem relação com esforço físico, mas ela pode também ter o padrão atípico da dor torácica, que são os equivalentes anginosos, dor epigástrica, sintomas dispépticos, náusea e vômito aí novamente, e geralmente a gente evidencia isso na população que tem mais de 75 anos, sexo feminino, portadores de diabetes e doença renal crônica também. O diagnóstico, que é uma imagem que eu trouxe da diretriz europeia mais recente, a gente ampliando essa imagem, a gente consegue ver que o paciente com SCA, ele pode estar oligosintomático, ou ele pode se manifestar com uma dor bem típica, aquela posição antálgica, mão no peito, pode ter também uma síndrome, uma taquiarritmia maligna e o paciente chegar inconsciente no departamento de emergência. O paciente chegou com dor torácica, tem que ser feito um eletro, e a gente tem que ser feito o eletro e visualizado em 10 minutos. A gente pode ter o padrão normal, com infra de ST, com supra de ST ou uma taquiarritmia. A gente vai dosar troponina, troponina pode vir positiva ou negativa. Troponina negativa também não exclui a síndrome coronariana aguda, como a gente falou, padrão da isquemia da angina instável, vai ter uma troponina negativa. A gente tem também agora um score que avalia o risco cardiovascular, esse aqui é o HEART. Ele vai avaliar a história, se é típica ou não, o padrão do eletro, a idade do paciente, os fatores de risco que comentamos e a troponina. Se o paciente pontuar mais que 3 pontos, ele já tem um risco moderado. Paciente que tem risco moderado a alto tem indicação de internação para poder estratificar o risco por meio de um exame de imagem. Então, a gente já falou aqui, né, da dor torácica, falamos dos fatores de risco, dos padrões do eletro, e agora precisamos tratar esse paciente. O paciente que chegou no departamento de emergência, na sala vermelha, ele precisa ser monitorizado. O oxigênio eu vou ofertar apenas para os pacientes que têm uma saturação menor que 90%, pegar o acesso do paciente e a conhecida droga AS, né, o ácido salicílico, a gente precisa de dar para o paciente na dose de 300 miligramas. Qual o cuidado que eu preciso ter ao ofertar o AS para o meu paciente que tem dor torácica? Eu tenho que tirar, se eu já excluir a causa
de síndrome aórtica, né? Se não tem uma chance, não tem uma clínica clássica de dissecção de aorta, de doença aórtica, eu vou ofertar para todos os pacientes com a dor torácica típica e atípica. E o segundo antiagregante, agora as novas diretrizes, ela não mostraram benefício de a gente dar a medicação para todos os pacientes antes de avaliar a anatomia da coronária. O que eu quero dizer com isso? A gente não reduziu o desfecho dando clopidogrel antes de ser feita o cateterismo. Se eu tiver um centro onde eu tenho dificuldade de acesso, de um centro de hemodinâmica, eu vou ofertar o segundo antiagregante. Mas se eu tenho disponibilidade, meu paciente vai fazer precocemente o cateterismo, eu não preciso me apressar. Posso deixar para o hemodinamicista escolher o melhor antiagregante para o paciente. Nós temos aí o clopidogrel, o ticagrelol e o prasugrel. Dentre esses três, o que mostrou o melhor desfecho, com maior redução de desfechos desfavoráveis, foi o prasugrel. Pode ser feito Pode ser feito, como a gente já falou, né, em serviços que não têm hemodinâmica. A dosagem de cada um do clopidogrel é 300 miligramas, do ticagrelol é 180 miligramas, do prasugrel é 60 miligramas. Eu tenho que me atentar que o prasugrel eu tenho algumas contraindicações. Se o paciente tiver mais de 75 anos, eu não vou escolher o prasugrel. Menor de 60 quilos, eu não vou escolher. E que tem histórico de AVC ou AIT, também nós não vamos escolher esse. Então, a gente já falou do AS, já falamos do segundo antiagregante, vamos para o nitrato. Agora, essas novas medidas são todas evidenciando, objetivando reduzir o consumo de oxigênio do miocárdio, né? Então, o nitrato vem com essa finalidade de tirar também a dor, né, esse consumo do oxigênio do paciente. A gente tem o sublingual, a isosorbida, 5 miligramas, posso repetir até de 5 em 5 minutos, 2 vezes. Se não tiver melhora, posso optar pela nitroglicerina, em bomba de fusão, conhecido aí Tridil na prática. E as contraindicações do nitrato? Paciente que fez uso de inibidor de fosfodiesterase tipo 2, né? Sildenafila 24, nas últimas 24 horas, tadalafila nas últimas 48 horas, está contraindicado. Paciente que tiver infarto de IVD. Paciente que tem estigmas de isquemia, os padrões de eletro de isquemia em derivações inferiores, tem que fazer V3R, V4R. Se tiver supra, é infarto de VD, está contraindicado o nitrato devido à hipotensão acentuada que pode resultar no paciente. O beta-bloqueador, também quero reduzir esse consumo, metoprolol é uma ótima escolha, só que os pacientes que estão com choque cardiogênico, muito hipotensos, utilizaram cocaína, tem o PR maior que 240 milissegundos, paciente que tem um bloqueio atrioventricular, eu não vou utilizar o beta-bloqueador. A anticoagulação, nós temos duas opções, a enoxaparina e a heparina não fracionada. A enoxaparina na dose de 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, subcutâneo, com um ajuste para o paciente maior de 75 anos. Paciente que tem clearance menor que 30, entre 15 e 30, eu vou utilizar uma vez ao dia só. Menor que 15, eu vou optar pela heparina não fracionada. Só que é na bomba de fusão e que a gente vai ter que dosar o TTPA de controle para ajustar a dose. Para estatina, a gente vai optar por uma estatina de alta potência, como a atorvastatina, com a meta do LDL de menor de 50, pacientes de alto risco cardiovascular. O IECA, ele é excelente, utilizado também para reduzir mortalidade nos pacientes cardiopatas, principalmente que têm insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Inibidor de bomba de prótons, pacientes que têm histórico de úlcera gástrica, uso de anticoagulantes, uso de anti-inflamatórios, pacientes com mais de 65 anos, dispepsia, H. pylori positivo, etilistas, tem pelo menos 2 desses itens também, tem indicação de utilizar o IBP, conhecido como omeprazol. E o cateterismo? Quando que eu vou direcionar meu paciente para o cateterismo? Se o paciente tem altíssimo risco, a indicação do cateterismo é imediata. Se o paciente tem alto risco, a gente tem que priorizar o cateterismo em até 24 horas. E se o paciente tem risco intermediário, em até 72 horas. E a gente deixou aqui, de acordo com como está aparecendo na diretriz, as indicações. Aqui a gente tem um resumo também, né, da imagem que nós falamos, para esse fluxograma. Paciente que chegou com dor, o paciente merece o eletro, merece a troponina.
a gente vai avaliar, né, o risco dele e a indicação de ir ou não para o cateterismo e a prioridade. E aqui a gente tem um resumo, né? O resumo ABCDI da minha abordagem prática da síndrome coronariana aguda sem supra de ST. A aspirina, para todo mundo, 300 miligramas. O beta-bloqueador tem as suas contraindicações, mas reduz mortalidade, também tem indicado. O segundo antiagregante, a gente já falou, né, dos pormenores, que se eu tiver a oportunidade de conhecer a anatomia coronariana do meu paciente, é melhor deixar para ser feita na sala de hemodinâmica. A estatina de alta potência, a espironolactona, que também reduz mortalidade, principalmente o paciente muito sintomático, o paciente que tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, o IBP, o IECA, e lembrando também que os quadros infecciosos desencadeiam um quadro de maior consumo e descompensação cardíaca. Por isso a importância da gente orientar a vacinação do paciente, né? Influenza, pneumococo. Bem, essas foram nossas referências. Foi muito bom passar aqui com vocês esses minutinhos.